Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. E aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e atualmente estamos vendo as mensagens reunidas no livro Vinha de Luz. Hoje vamos para a mensagem 69, cujo título é No Serviço Cristão. E Emmanuel destaca as palavras de Pedro em sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 3, diz-nos Pedro: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Muito bem. Então vamos nos preocupar com o que é neste mundo. Ou melhor, não nos preocupemos, nos ocupemos em fazermos o bem. O nosso bem, o bem que fazemos, o bem que realizamos, serve de exemplo, como o próprio Jesus exemplificou tudo o que disse na vida. É claro que ele exemplifica no nível pureza absoluta. Absoluta não, absoluta é Deus. De pureza maior que podemos atingir nós espíritos. Mas nós vamos servir de exemplo, primeiramente, a nossa própria consciência, não é? A nossa própria consciência, que se felicita diante do nosso passado estarmos hoje fazendo escolhas mais felizes. E vamos assim, servindo de exemplo a nossa própria consciência e a todos os nossos irmãos de humanidade. Mas ele não fala só do exemplo, não é? Ele diz que não vivamos como tendo domínio sobre a herança. A herança é nossa para o nosso crescimento. É para isso que é a herança. A herança de Deus é para que cresçamos com ela. Não nos pertence. Tudo pertence a Deus. Tudo. Ele põe, ele dispõe. Porque quando temos algo nosso, podemos pôr e dispor. Podemos ter transitoriamente algumas posses. Transitoriamente, olha, a noção que temos. Então não temos, como diz aqui, domínio sobre a herança de Deus. Não temos domínio. Nós somos usufrutuários. Não somos os que dominam a herança de Deus, os recursos que Deus nos oferece. Não, nós somos usufrutuários. Utilizamos os recursos para crescer com eles. E assim também, nessa mesma, vamos dizer, ao mesmo tempo, nós também servimos de exemplo. E aí, muito bem, coroado aqui com o título No Serviço Cristão. E Emmanuel comenta as palavras de Pedro, dizendo-nos assim: aos companheiros de espiritismo cristão cabem tarefas de enormes proporções junto às almas. Preocupam-nos profundos problemas da fé, transcendentes questões da dor. Refletimos sobre isto, não é? Quantas questões nós pensamos, mas e isto? Mas e aquilo? E vamos vendo com o Evangelho e com o que a doutrina nos favorece, todas essas respostas chegando até nós. Os problemas da fé, as questões da dor. E aqui ele está falando dos companheiros do espiritismo cristão. Por que dão graça, por que dão de graça o que por graça recebem,
porque dão de graça o que por graça recebem, porque a herança, né? A herança de Deus. Contam com a animosidade dos que vendem os dons divinos, porque procuram a sabedoria espiritual, recebem a gratuita versão dos que se cristalizam na pequena ciência. Porque se preparam em face da vida eterna, desligando-se do egoísmo destruidor, nos esforçando pelo menos, não é? São categorizados como loucos pelos que se satisfazem na fantasia transitória. Quanto maior, porém, a incompreensão do mundo, mais se deverá intensificar naqueles as noções de responsabilidade. Quem são aqueles? Os companheiros do espiritismo cristão. Então, quanto mais o mundo se revelar incompreensivo, mais nós devemos estar atentos às nossas responsabilidades. O outro pensa isso, aquilo outro. O que importa é a responsabilidade que eu sei que eu tenho diante do trabalho que eu assumi fazer. Não falamos aqui, diz Emmanuel, dos estudiosos, dos investigadores ou dos observadores, simplesmente. Também falamos deles, né? Não falamos aqui simplesmente dos estudiosos, dos investigadores ou dos observadores. Referimos-nos aos que já entenderam a grandeza do auxílio fraternal e a ele se entregaram. Sim, como ele disse logo no início, companheiros do espiritismo cristão. Referimos-nos aos que já entenderam a grandeza do auxílio fraternal e a ele se entregaram, de coração voltado para o Cristo. Afinal, somos cristãos, não é? Estamos com o nosso coração voltado para o Cristo. Consequentemente, encontram-se nos círculos de uma experiência nobre demais para ser comentada, mas a responsabilidade que lhes compete é igualmente muito grande para ser definida. Então, mesmo que seja uma experiência nobre demais para ser comentada, quem quiser comentar, que comente, ou bem ou mal, ou nada. Isto fica com cada um. Mas a responsabilidade que lhes compete aos companheiros do espiritismo cristão é igualmente muito grande para ser definida. Então não nos preocupemos em definir. Ele já está dizendo aqui. Não precisamos nos preocupar em definir. Basta que nos ocupemos em vivermos com responsabilidade as nossas tarefas no mundo. Todas as que assumimos, todas, da mais pequenina à mais significativa, vamos dizer assim, porque toda tarefa é significativa. A mais complexa, talvez. Conclui Emmanuel dizendo-nos assim: a ti, pois, meu irmão, que guardas contigo os interesses de muitas almas. Repito as palavras do grande apóstolo, Pedro, não é? Versículo. Para que jamais te envaideças, nem procedas como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Aí poderíamos dizer, mas eu não sirvo de exemplo para, como ele diz aqui, interesses de muitas almas. Como sabemos isso? Porque nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. E o nosso exemplo do bem, lembrando, as palavras convencem, o exemplo arrasta, diz o sábio ditado popular, podem atrair a atenção de muitos que nem sequer vemos, que fiquem
reflexivos diante da nossa ação e das nossas escolhas. Então, todos nós estamos aqui ligados numa grande rede, que não é a internet, que também nos liga, mas uma rede que nos liga a todos nós, fluidicamente. E sendo assim, com a nossa ação, nós não temos ideia da dimensão que ela pode tomar e dos corações que ela pode atingir. Isso também não deve ser uma preocupação nossa. Emmanuel aqui reitera que a nossa ocupação deve ser com a nossa responsabilidade diante do bem que trouxemos para a nossa vida, para executar, para pensar, sentir, fazer o bem. Eu não posso falar, eu vou pensar, eu vou orar. Eu não posso falar, eu vou pensar e vou fazer em silêncio o que eu puder de melhor, sempre que eu puder. Pode ser, eu vou pensar e vou falar, e falar também é uma ação, usando a palavra da melhor forma. E vou sentir, usando o meu sentimento também para espalhar e intensificar, potencializar as minhas vibrações mentais no bem. Eu vou potencializar as minhas vibrações com os meus sentimentos de gratidão a Deus, com os meus sentimentos de fé, com os meus sentimentos de positividade nos meus propósitos, de realizar o maior bem que eu puder fazer dentro do meu alcance a cada dia. E é isso que nos caracteriza aqui no serviço cristão. Vamos orar? Desculpa. Jesus, amado Mestre, obrigado, Senhor, pelas bênçãos dos recursos que chegam até nós, para que semeemos, Senhor, esses recursos, multiplicando as bênçãos de Deus. Ajuda-nos a pensarmos o bem, Jesus, a buscarmos a prece. Ajuda-nos, Senhor, abençoando os nossos esforços. Que estejamos atentos, Jesus. Abençoa o nosso anjo guardião, Senhor. Abençoa nossos lares, famílias, amados, nos dois planos da vida. Mas abençoa igualmente, Senhor Jesus, todos os nossos irmãos de humanidade. E sempre te rogamos, Senhor, em especial pelos nossos irmãos, que neste momento, onde quer que se encontrem, estejam em sofrimento. Abençoa-os, Senhor. E aqueles que estão à sua volta, ligados mais diretamente a eles. Que as tuas bênçãos prossigam conosco, Jesus, e entre nós, hoje e sempre. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. É isso, amigos queridos. Amanhã estaremos de volta com mais um Gotas do Evangelho. Até lá, muita paz a todos.